Olha que linda no close certo, Ana Luísa, minha partner lá na Ford Models, modelo, arrasou. Ah, História longa, ela foi produtora de notícias em Nova York para a TV Globo. Você me corrija, tá, se tiver alguma coisa errada. correto? Pra extinta TV Manchete, Uhum, você que não sabe, dá um Google, que é pra TV Manchete. Produtora exatamente. publicitária, professora de inglês e atualmente é parte do Cast Trends da Ford Models. Você é maravilhosa, amor. Ah, obrigada. Maravilhosa. Me conta um pouco da tua vida profissional. Do começo, que você trabalhava atrás das Uhum. câmeras, até você chegar a trabalhar da frente delas. Olha, isso me ajudou muito atualmente, me ajuda muito atualmente, porque eu tive toda essa experiência de, produzir notícias, que é uma coisa que eu gosto fora isso, eu trabalhei também 10 anos como produtora de publicidade em Nova York, que foi justamente lembra aquela época que o real estava 1 a 1. Ai, que Quem não maravilha, lembra, né? quem não viveu, que pena, Faz perderam. tanto tempo. Ah, nem Perderam. sei mais o que é isso. Mas era uma maravilha. Então, durante, 10 anos eu também fui produtora de comercial e de publicidade, Tudo nos Estados Unidos. tudo em Nova York. E aí isso me ajuda muito hoje, porque eu tenho a total noção do que acontece quando eu chego num set. Eu sei exatamente o que as pessoas estão. Esperam também, né? Eu sei o que elas esperam, eu sei como reagir, como me adaptar, porque eu acho que o mais difícil, por exemplo, para as pessoas que estão começando hoje, quem está começando hoje com 50 anos, ou 60, e nunca trabalhou com moda, nunca trabalhou com nada, com Com o jornalismo, mercado, né? com esse tipo de mercado, é um outro mundo, então realmente é mais difícil. Então essa experiência, minha experiência em Nova York é, foi ótima durante aquela época e me ajuda muito hoje. Acho que me ajudou muito para começar essa carreira. Você foi para ser correspondente. Não, não, eu fui fazer um mestrado. Eu Ah, fui fazer mentira! um mestrado em comunicação, eu sou formada em jornalismo, e no meio dessa história de fazer mestrado, apareceu uma oportunidade, na Globo, eu fui trabalhar e aí uma coisa foi levando a outra. Que ano que era isso? Isso, eu entrei na Globo em 86. Eu fui fazer o mestrado em 82 e eu entrei na Globo em 86. E eu acho que eu fui para a Manchete 89, 90 por aí, depois a Manchete sumiu. Acabou, é. E aí nessa época que eu comecei a fazer a produção de comerciais. Foi difícil em Nova York, sendo uma estrangeira, se consolidar como uma profissional lá, para trabalhar lá? É Sendo uma gringa lá? uma gringa, mas eu estava num birô brasileiro, então aí é Era diferente. mais É tranquilo? mais tranquilo que eu não estava exatamente no mercado americano. Mas isso é uma coisa que eu nunca entendi, eu sempre me senti muito bem em Nova eu nunca tive aquele impacto de Nova York, de estar numa terra que não é a tua, que você está Mas é falando. Nova York também, né, vamos combinar? Mas eu sinto que tem muita gente que sente esse impacto, que Eu sente. senti. E aí? Eu não sei, eu estava acostumada a ficar mais na Europa e quando eu fui para os Estados Unidos, Uhum, é a cultura deles. É uma exatamente. outra maneira de ver quando, por exemplo, pub começou a funcionar em Nova York, onde as pessoas sentavam naquelas mesas, iam Isso, sozinha, porque daí elas conversavam, eles são mais sozinhos mesmo. isso. Europa é mais com a gente que vive com os pais até os 30 anos, até casar, tal. Lá não, Uhum. 18 anos, tchau, vai pra faculdade. E no e Isso me chocou um pouco, me estranhou um pouco no começo, vou te falar. Eu tive engraçado. essa difi eu era muito nova também, então era uma coisa que eu era mais carente, mais caseira, ali é Claro, uma coisa claro. vida, né, amor, você tem que estar ali Isso. e guerra. Eu acho que talvez a diferença também tenha sido isso, eu fui para Nova York já com 25, 26 Eu anos. fui muito nova, eu tinha uns 15 anos, então Exato. eu levei Aí é uma cidade mais dura, ainda mais se você está lá como você foi, é. já como profissional, já tendo que trabalhar, aí é uma outra experiência. Eu já não era uma criança, eu tinha 25, 26 anos, fui para fazer um curso e, acho que esse fato de ir para fazer um curso, entrar na universidade para fazer o mestrado, já me criou um grupo de amigos,
Tinha várias pessoas de vários países, não eram só americanos, tinha francesa, tinha colombiana, tinha de vários lugares. Então acho que isso me ajudou muito. E naquela época eu morava no Sorro. O Sorro daquela época não é o Sorro de hoje, era um Sorro que estava virando, começando a virar Era a o que era Augusta antes de ser o Baixo Augusta, por exemplo. Eram os não, lugares de punks, não era? Não tinha muito punk ali no tinha Sorro? punk, mas isso antigamente aquilo era as warehouses, os depósitos. Ah, Então entendi. era uma por isso que você tinha os lofts, por isso que os lofts São viraram enormes. viraram aquele o mercado imobiliário disse assim: "Gente", porque Nova York tudo é pequenininho. Aí "Gente, tem esse espação aqui sobrando", ou tinha aqueles lofts ou tinha aqueles, prédios antiguinhos, aqueles que Sim, têm a escada de incêndio que você vê por nos fora. filmes por fora, aquela coisa. E ali, por exemplo, na West Broadway, que hoje é um dos lugares mais caros de Nova York, na esquina tinha uma peixaria e do outro lado tinha uma bodega, na Hum. época que eu comecei a morar lá. Então era um lugar e os artistas moravam lá justamente porque eles podiam ter estúdios enormes para pintar, para fazer escultura, para fazer filme, então era um lugar muito jovem, muito numa época que eu também era jovem e também estava Você começou a tua carreira, então, em Nova York, nesse lugar que é o ninho da arte, que criação que escola que você teve também, né? uma bênção, porque fui, vivendo aquela mudança, e que foi justamente teve um monte de manifestação, os artistas, tiveram que sair dos lofts, porque começaram a comprar os lofts, começou a ficar mais caro. É aí que entra Williamsburg, entra Brooklyn, que hoje está na moda, porque os artistas tiveram que se mudar para lá, porque não conseguiam mais ficar. Que eles achavam longe, né. Mal É. sabem, amor, o trânsito que a gente pega, longe, amigo. É você ficar 2 horas aqui no trânsito para você chegar em algum lugar. Isso lá Exatamente. tem metrô em qualquer lugar que você chega em 10 minutos. Eu acabei de chegar de lá, fazia 4 anos, porque teve a pandemia aqui no meio, então eu acabei de chegar de lá. E é bem isso, a diferença entre, digamos, uma das diferenças entre São Paulo e Nova York, transporte público. Porque, Faz a diferença. e olha que eles reclamam horrores, acham que o metrô tá caindo, que o metrô gente, comparando com o que a gente Tem tem, pelo menos, amor. Aqui em São Paulo, se você mora na periferia, eu morava na periferia, você não tem metrô. Então uhum. você tem que pegar um ônibus, do ônibus você tem que ir até um outro ponto, às vezes pegar outro ônibus, ou pegar um metrô e depois do metrô outro ônibus. É o ônibus, não tinha nem ciclovia não, faixa de ônibus. Gente, posso falar? 3 horas dentro de uma condução para ir a algum lugar trabalhar. 3 No horas da tua vida para ir, 3 horas da sua vida para voltar. Nova York, você vai de Nova York é imensa, porque não é só Manhattan, Sim. são 5 bairros enormes, que são cidades, ah, que você vai de um ponto ao outro se for muito longe, em 45 minutos. Eu estou falando, assim, quarenta de e um cinco ponto minutos. lá distante que você para chegar no centro de Manhattan. É o que eu demoro para sair da minha casa de São Paulo, aqui em São Paulo, Zona Sul, para vir para o Ipiranga num sábado. 45 minutos, que Uau, não tem trânsito às 6 da manhã uau. de carro. Então é uma coisa meio se você for comparar. Você sente falta dessa época? Nostalgia? Sei lá, às vezes você sente até Ah, o cheiro do lugar? sinto falta, mas num bom sentido. Assim, eu gosto muito, fico muito feliz por ter tido a oportunidade de viver aquilo. E Imagino. então, isso é uma coisa que me faz muito feliz. Sinto quando eu vou, por exemplo, claro, lá vou eu no Sorro, lá vou eu visitar meu apartamentinho de novo, o prédio, né, passar na porta. Ah, só que Nova York é uma cidade muito maluca, ela nunca a Nova York eu já estou agora eu morei 20 anos lá, estou há 20 anos aqui, esse ano fez 20 anos. Ah, a Nova York que eu morei, claro, tem coisas que continuam lá, Sim. mas, assim, os meus restaurantes
Já não Já tem não tem mais. mais. As lojas que eu gostava de comprar, já não tem mais. E tem um monte de coisas que dá para mim ser turista de novo em Nova York. Porque tem uma a Nova quando eu morava no Sul, eu morei nessa época, as a cada mês você tinha que dar uma batida no bairro. Porque Por mudava. porque mudava, porque já tinha aberto não sei o quê, tinha fechado não sei o quê, já tinha um negócio novo, já tinha um novo restaurante. E só que aquilo é um microcosmos do que é a cidade. A Sim. cidade passa o tempo todo nessa mudança. E eu acho que isso é uma das coisas mais incríveis a respeito porque Nova York não é os Estados Unidos. Não, é outra coisa. Aí eu quero saber depois dessa mudança que você falou, de estilo de vida, que você viu toda essa transformação até no quesito de moda. Uhum, Mas antes disso, eu vou falar ainda do audiovisual, desse mercado que você trabalhou lá. Porque no Brasil é um mercado muito competitivo, uhum, muito difícil. uhum. Em Nova York também é assim ou não? Mais. Muito mais. Muito mais. Quem está em Nova York, você está, para os americanos. Agora eu estou Uhum. falando de Nova York como mercado americano, não brasileiros, Sim. mas quem está em Nova York é o top do top, para você, Conseguir se manter lá, chegar né? lá e ficar lá. Tanto que Nova York não é uma cidade, raramente você vai encontrar um nova-iorquino que nasceu em Nova York e que continua lá. É, né? Você vai encontrar, é raro, eu acho que eu conheci em todos esses anos uns 5 que nasceram e continuavam lá, porque uma da cultura americana, de viajarem Sim. muito sempre, é essa coisa, 18 anos vai fazer faculdade, você mora em Nova York, vai fazer faculdade na Califórnia. É. Já tem essa cultura de mudar de lugar Que sempre. americano tem uma preguiça de ir até a Califórnia, de sair de Nova York pra eles acham longe. Eu falei: "Gente, longe?". É, mas na hora de escolher faculdade, muitas Aí vezes sim. aí eles vão. É. Aí eles vão tranquilamente. Então o que que acontece? Nova York a competição em Nova York é extrema. É É realmente é puxado. puxado. Ou você é bom ou você é bom. Ou você é muito bom. Não tem mais ou menos. Isso eu acho que às vezes é o que as pessoas ficam muito estressadas, porque, você tem que ter uma maneira de lidar com isso. Você tem que pensar no seu trabalho, no que você faz e tentar fazer o melhor que você pode. Se você focar muito na competição, você fica Não doido. vai. É. Entendeu? Então, o negócio é você fazer o melhor que você pode e agora o nível de competição e o nível de profissionalismo, a exigência profissional é outra, é bem outra. Aí depois de 20 anos estando lá trabalhando, você voltou para o Brasil. Voltei para o Brasil. Você tinha o quê? Uns 40 anos? 46, 47, o etarismo que estamos falando tanto Aí hoje. que eu vou chegar. É aonde eu cheguei justamente nesse momento que há 16 anos Em atrás, 2002. 2002, eu tenho 66, eu tinha, 40 Acho que eu e tenho que ficar 20 anos na vaga pra ficar assim nessa fonte da juventude dela, né. Quantos anos você tem? 66. Amor, vou morar lá onde você morou. Preciso, preciso. Eu acho que, enfim, são várias coisas que você pode escolher como vai eu acho que você, no teu caso, você não vai ter a menor dificuldade em envelhecer, no bom sentido, Vou te porque ouvir muito, eu tenho 40, eu tô quase lá, amor. não, minha cara, não, porque envelhecer isso é culpa até da minha geração. Eu sou um baby boomer, ou seja, aquela geração que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial e que vai até o 1965. Esses são os baby boomers. E o que que os baby boomers fizeram? Inventaram que você não pode confiar em ninguém com mais de 30 anos. Foi uma quebra muito grande, porque até a década de 50, a as pessoas mais velhas tinham todo o poder. Eram super respeitadas. Você ser jovem na década de 50 foi quando começa os beatniks, quando começa essa mudança, ah, mas assim, ser velho não era um problema, era aliás um poder. Uhum, Na década de 60 é que tem essa virada de mesa. entendi. Não.
Você é velho, o bom é ser novo, o bom é ter mais de 30, pô, você já foi. Vocês que abriram a caixa de Pandora, entendi. É, somos nós. Pois é, mas aí nós agora que estamos com 30 anos a mais que os 30 anos que não se podia confiar, nós estamos achando que nós somos super confiáveis, entendeu? E que a Mas coisa são não mesmo. e não é tão ruim assim. Então nós demos uma má reputação à velhice, à maturidade. E agora que nós estamos chegando nela, nós resolvemos mudar, esse trajeto. Porque, ah, qualquer idade, qualquer momento da tua vida, você vai ter desafios. Você mesmo disse, chegou em Nova York com 15 anos, trabalhando. Era bom ter 15 anos, era ótimo, tá Óbvio. linda, era ótimo que o corpo era, você não tinha que se preocupar muito. É ótimo, mas você tinha muitos desafios. O número de coisas que você não A conhecia. burrice era a ignorância era Ah, maior. estamos juntas. A juventude é bom que a gente seja jovem para aguentar a nossa ignorância, quer dizer, pelo menos ao nosso lado a gente tem um corpo que funciona, porque a gente não sabe nada, na realidade. Verdade. À medida que você vai indo, você vai entendendo. Aí o que que acontece? Aí você chega nos 50 anos, nos 60 anos, aí você entende tudo que está se passando, mas aí você tem limitações físicas, porque a partir dos 35 anos você começa a entrar nessa fase de desgaste Sim, físico. Que hoje eu acho que um grande exemplo disso são os atletas. Você vê sim. hoje a mudança que está acontecendo. Então você tem o Nadal, eu sou fã de tênis. Então você tem o Nadal que acabou de ganhar pelo Roland Garros, eu acho que pela 14ª vez, que é e ele jogando com os garotos que estão Sim, vindo, que têm perna, que têm físico, aguentam. que sabem jogar bem, Sim. jogam bem. Ele começou muito cedo e ele jogava bem, ele foi um e você vê o Nadal se segurando quase aos 40, num esporte de alto nível, com a cabe Horas jogando. com a cabeça. Porque o que ele faz é o que o garoto não sabe. De repente, o garoto vai lá com tudo, joga, 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 já está com menos gás no outro, e Nadal está lá. Ele não Ele tem vai uma para consciência tem uma maior, né. consciência do seu corpo, do que ele pode jogar, dos seus limites, de tudo isso. Então, existe essa compensação. En Porém, naquela época, a tecnologia, a ciência também não era tão avançada quanto é hoje. Acho que pode ser até mais. Mas eu acho que a gente tem recursos que podem também ajudar quando a gente vai ficando envelhecendo mais, a medicina e tal, que te deixa ter um cuidado maior. eu acho que é justamente os avanços científicos e na medicina, principalmente, que fazem com que hoje envelhecer não seja o drama que era. Mas o que que acontece na cultura? Quando você pensa numa avó, você pensa na Dona Benta do Pica-Pau Amarelo. Só Sim, que a minha avó era parecida com a a minha Dona também. Benta. Tá aí, as nossas avós eram parecidas. Só que isso já foi há 30 anos atrás. As avós hoje em dia são parecidas comigo. Sim. E por que que elas são parecidas comigo? Porque a gente fez exercício a vida toda. Na década de 80 foi quando começaram as academias. Tinha como que era? Jazz, não era? Que você ia fazer academia. Os Ah, joggings, que você quando apareceu a palavra jogging, que era correr e tinha aquela corrida na exatamente. academia, que eu odeio. Aliás, gente correndo, eu tô fora, eu nado. Correr não é comigo. Mas enfim, correr é bom, caminhar é bom. Se E exercitar, né. então O aeróbica. a minha geração toda já veio com mas ali, quando nós éramos jovens e quando apareceu essa febre de academia, ali era para ficar bombada, Sim, bonita, tã-tã-tã. Mas na realidade o exercício é fundamental não para você ficar bonita, mas para você manter-se saudável, sim, mais que tudo. Eu acho que o foco que está mudando, que as pessoas estão começando a entender, é que envelhecer depende muito de você. sim, 50% é você, 50% é carga genética, que aí sim. não há o que fazer, porque
É a vida. É a Uma vida. hora É vai uma envelhecer se gente também, né. tem uma carga não, e a carga genética, você pode ter tendência para ter tal doença, para ter Sim, isso, você tem mas 50% você tem algum controle sobre. E por que que eu digo que você não vai ter problema nenhum em envelhecer? Você se exercita, sim, você come bem, sim. você se hidrata, e isso é fundamental. E afora isso, você é uma pessoa que tem esse interesse em novas coisas. Quantas coisas você já fez até agora? Muitas, vou te falar, muitas. De diferentes áreas, Sim. que te Tenho curiosidade. curiosidade e essa vontade de encarar coisas novas. E eu acho que isso é uma vantagem, quando você tem essa atitude diante da vida, porque não é fácil, Não. das pessoas: "Ah, não, isso é você", porque vo não é fácil. Começar do zero novamente. Exatamente. Numa outra área que você não tem mais aquela zona de conforto que você tinha Você antes. não tem experiência, você volta a ser ignorante, você tem que buscar. Cansa, gente. Cansa. Voltar a estudar. Eu comecei a fazer faculdade, por exemplo, com 32 anos. E que ótimo que fez. O que que você fez? Fiz jornalismo. Ah, muito Me bem, formei, mas colegas. eu trabalhava de manhã, Claro. gravava à tarde, estudava, mas porque eu tenho interesse. Eu já tinha feito artes cênicas um tempo, até os Uhum. 30. Eu gosto de aprender, é uma coisa que eu sempre gostei e me interessa. Eu acho tão rico. Eu acho que de envelhecer, você olha a pessoa, ela fica tão atraente da experiência que ela traz, do conteúdo, é uma pessoa completa, cheia, sabe? Tem aquele ar de interesse, de ver, e a gente não sabe de nada na vida, né. Bom, o que eu aprendi na vida é que quanto mais eu sei, mais eu fico sabendo que nada sei. Exatamente. Então, isso não é frase minha, é uma frase famosa. Mas quando você chegou aqui no Brasil em 2002, você tinha 40 anos, 46, 46. 47. Tô indo para cá. Naquela época, até hoje eu acho, você chegar num mercado de trabalho novo, que você estava Ia começar tudo de novo. foi difícil, por causa da tua idade, se encaixar no mercado novamente? Por isso que você começou a dar aula? Sim, exatamente, eu fui procurar alguma outra coisa para fazer. Por Porque você quê? não conseguia mesmo tendo essa, Experiência, não, há 47. Há 16 anos atrás, 50, uma você profissional que trabalhou nos Estados Unidos durante 20 anos. mas você já tem quase 50 anos. Você Sofreu já com o etarismo. com o etarismo. E ali o etarismo não fui eu, é todo o Sim, que você quem estava trabalhando aqui, que digamos nunca saiu do mercado, estava aqui trabalhando, já começava a sentir a pressão, de que já estava chegando no final da carreira. que daqui a pouco ia rodar. Daqui a pouco é rodar, daqui a pouco ah, e eu acho que muito, disso é um certo engano. Eu acho que em qualquer lugar é muito bom você ter pessoas jovens, mas é muito bom você ter pessoas experientes. Eu acho que essa mistura te dá o melhor dos mundos. Sim, Porque, de um lado, você tem essa visão o que que a gente que é muito bom quando você é jovem, você não tem toda essa bagagem. sim, Então é ignorância, mas por outro lado é uma bagagem. Então você tem uma visão, um olhar que de repente é um olhar que uma outra pessoa mais velha não vai conseguir ter, sim, pra um ângulo novo, uma coisa nova. Por outro lado, às vezes o que você está achando que é fantástico, o outro que já passou por várias coisas já está sabendo que aquilo não vai dar certo. sim. Aí tem um Então impasse ali, tem né. um empa então tem, uma troca que pode ser muito boa, né. Então quando eu cheguei e eu cheguei ainda em 2002, crise na publicidade, crise no jornalismo, crise total, assim. Na publicidade, o que você ganhava num cachê para fazer um comercial, agora era para fazer uma campanha inteira. No jornalismo, era um achatamento salarial total. Então aí a minha opção era recomeçar, e eu ia ter que literalmente recomeçar, ou seja, provar que eu ainda era uma jornalista, porque os últimos 10 anos eu tinha passado na publicidade. Sim. Ou começar a trabalhar em publicidades por cachês que Não ia estar ali autônoma, não ia ter ali como não se tá sustentar. não era. E aí eu digo: "Bom, vamos procurar uma coisa que já", porque eu vou ter porque a produção de comercial, quando você ou produção jornalística, você tem um desgaste, um estresse enorme. Muito. Não é
Você ganha bem, mas por uma boa razão. Seu estresse é enorme. Se é para fazer isso e não ganhar bem, então É vamos uma é uma responsabilidade muito grande. responsabilidade enorme e você está sempre, né, preocupadíssima com isso, com aquilo, tem que ver, tem que pensar, você é responsável por tudo aquilo que tá ali acontecendo naquele momento. Então eu optei por fazer então uma coisa já que não ia ganhar muito mesmo, então vamos ganhar menos, mas vamos fazer uma coisa que me Não te dê prazer. estressa, né. Não. E aí tinha uma escola perto da minha casa, e eu digo: "Por que que eu não vou lá perguntar se eu posso dar aula de inglês?" Eu não fiz letras, mas enfim, inglês eu falo. E, claro, aceitaram, me treinaram para dar aula. E aí, gente, eu descobri que eu gosto muito de dar aula. Ai, que E não demais. só que eu gosto muito de dar aula, é que eu aprendo horrores dando aula. Eu acho que todo o professor, na realidade, e você vê professores apaixonados pela sua profissão, é que eu acho que você mais aprende do que você ensina, na realidade. Porque você aprende horrores com as pessoas, você aprende como ensinar, como que as pessoas aprendem, cada pessoa é um processo diferente, Sim. e isso você aprende para você mesmo, como é que você aprende, Um mestre. entendeu? Você começa a entender alguns processos que eu nunca tinha me dado conta. Eu tive que aprender o inglês para ensinar, porque Sim, se eu vou te dizer: "Olha, é assim que se fala", aí você vai me "Por que que é assim?". sim. Quando eu comecei a dar aula, porque é assim, porque eu já não me Você lembrava teve que mais. estudar para. Eu tive que estudar para explicar, porque eu sei que é assim, agora por que que é assim eu já não me lembro mais. Eu tive que estudar para isso. Então, e agora eu entendo, claro, que de repente você está nessa posição, você não consegue mais se posicionar na sua carreira por causa de preconceito de idade, porque você se sente meio é difícil, você Estão achar. querendo te parar e E você e você precisa. fica pensando assim: "Bom, o que que eu faço agora? Eu vou sumir, vou desaparecer? Eu estou aqui". Sim. Ah, então e uma coisa que eu acho que também pode ajudar as pessoas, porque às vezes você fica naquele coisa, não consegue aquilo que você quer e não consegue se mexer e não consegue ter uma outra ideia, ver uma saída. Algumas pessoas já me mandaram recados dizendo assim: "Ai, Ana, eu tento, eu estou tentando, eu fui, digamos, professora a vida toda, queria mudar, queria fazer uma coisa diferente, mas não consigo, não consigo". Às vezes, quando você está nessa caixinha de não conseguir ver saída, uma ótima coisa para fazer é terapia de apoio. Se Você eu fez terapia, não? fiz durante 5 anos. Ai, que Aos 50 maravilha. anos, porque justamente quando eu senti esse impacto, eu digo: "Gente, o que que eu faço agora?". Que maravilhoso. Aí fui fazer terapia de apoio e eu achei que, para mim, é aquela coisa, para cada um é uma experiência diferente. Mas o erro que as pessoas fazem, eu acho, é pensar assim: "Ah, eu vou no terapeuta e ele vai resolver os meus problemas". Não, ninguém vai resolver os teus problemas, você vai ter que resolver os teus problemas. O que que o terapeuta te ajuda? A ver quais são as atitudes que você tem que não estão te ajudando? Quais são as relações que você tem que não estão te proporcionando nada? O que que você pode fazer diferente? Então, de repente, você está naquela caixinha fechada e você começa a fazer terapia e você começa a enxergar que tem porta, tem janela, tem luz, tem alguma coisa do lado de fora, mas você tem que mudar a maneira como você está pensando e encarando as coisas. Então, eu recomendo muito, se você está nesse momento que agora eu acho que, os 50 não é mais um problema. Eu, graças a Deus, muito feliz, acho até que até os 60 a coisa vai. Tanto que Ivete Sangalo está fazendo 50 anos e disse assim: Maravilhosa. eu nunca me preocupei com 30, eu nunca me preocupei com 40, por que eu vou me preocupar com 50?". Para Ivete Sangalo dizer isso hoje, significa que realmente os 50 já foi, Já foi. não é mais a barreira. A barreira agora está lá nos 60. Sim. Você 60 sente essa barreira? não mais, porque eu já passei por isso lá atrás. Antes. Então eu Então, já sei como lidar com isso, mas eu sinto nas outras pessoas. você veio de uma geração onde moda, mercado de moda modelo, era um mercado muito exigente, era um mercado bem fechado, a modelo tinha que ter um padrão,
uma beleza, ela tinha que ter aquilo de medida, ela tinha que ter, no máximo, não sei quantos anos. Existia essa cobrança do mercado. Uhum. Quando eu fui para Nova York, em 90 e alguma coisa, nas agências já existia esse departamento onde existiam as pessoas fora do padrão, que Uhum. é a inclusão de tudo. Tinha mulheres mais velhas, tinha mulheres com outras medidas, tinha crianças, tinha de tudo, dentro desse departamento das agências. Uhum. No Brasil não existia isso. Uhum. Começou mais para frente. Quando você imaginou, você já tinha pensado em ser modelo? Você vinha atrás das câmeras, você tinha uma outra visão do mercado, um outro pensamento, você falou assim, você se viu que podia estar na frente. Não, é mais engraçado que isso, porque quando eu estava fazendo jornalismo, quando eu Hum. era jovem, eu fui modelo. Ah, você já Eu estava já no eu mercado? tinha, E era assim, essa cobrança, não era essa era? cobrança, e isso é final de década de 70, começo dos anos 80. E eu era um palito, realmente eu tinha o tipo, De modelo. de modelo, que é uma Alta. alta, magra, esguia, cabide, a modelo Exatamente. cabide, o que você colocar vai ficar bom. Então eu já tinha tido essa experiência antes. Mas, na época, eu nunca fui modelo, digamos, eu nunca, estava na carreira de modelo, porque eu estava fazendo jornalismo, então era um bico, digamos, Sim. que volta e meia me ofereciam, justamente por causa do meu tipo, que era uma coisa Não era a tua profissão. não era, eu nunca cheguei a ficar Sim. modelo, né. Então, eu tive essa experiência e aí fui para o jornalismo e esqueci totalmente a história de modelo. Aí o que que acontece? Eu decidi, eu uso cabelo branco, eu gosto muito de cabelo branco. E quando ninguém gostava de cabelo branco, Faz quanto tempo que você usa cabelo a branco? vida inteira. Quando começou a ficar Com branco, quantos anos? 30, bom, o primeiro fio eu tinha 16. Minha amiga. E aos 25, 26 eu já tinha essa mecha aqui, já era uma mecha. Tipo Malévola lá, da Malévola não, como Malévola, chama? Do Dálmatas lá, esqueci o exatamente. nome dela, que tinha aquele negócio. Exatamente, já tinha mecha. E aí aos 36 ele começou a ficar o grisalho, Você não tinha uma né. cobrança de tampar os Eu fios brancos? morava em Nova York. Em Nova York, as pessoas às vezes me paravam na rua e diziam: "I love your salt and pepper hair". Ah! Adoro o seu cabelo preto e branco, né, o Aham. grisalho. E em Nova York já havia, não havia, assim, uma tendência, mas não havia Uma uma cobrança. cobrança, né. Quando eu vinha para o Brasil de férias, sim, "Amiga, você tá velha? Gente, que horror esse cabelo, vai pintar que". Bom, quando eu voltei, a cobrança foi a 1000 por hora. Tanto que daí um dia eu digo: "Bom, vou pintar o cabelo", porque todo mundo dizia: "Não, você está ficando velha, você". Pintei, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu não fiquei nem 10 segundos mais moça. Fiquei eu com cabelo Pintado. pintado. Se eu É, pintar hoje de cabelo loiro, eu vou ficar com outro igual. tipo, né, Sim. mas eu não vou ficar mais moça porque eu estou de cabelo loiro ou porque eu estou com cabelo mais preto ou com cabelo castanho. Sim. Eu estou com uma outra cara, eu vou É. mudar, claro. Mas não, e eu acho que foi uma decepção geral, porque todos se deram conta Que não era o cabelo. que não era o cabelo. Se eles estavam me achando velha, é porque eu estava velha, porque o cabelo não Mas tinha. cabelo grisalho é difícil também de se manter, que ele vai ficando amarelado, você tem Mas que ter um aí tem que ter cuidado. cuidado. O shampoo, que eu uso o shampoo para cabelo Não é só grisalho, deixar branco. que hoje em Vire. dia você tem opções de Vou falar, shampoo, mas que há 10 anos, 15 anos atrás você não tinha, só tinha um e aquele que eu só podia botar uma vez por semana, porque senão ficava azul. roxo, né, fica Roxo né, então é um a gente vai perigo. falar sobre produtos também. Então era complicado isso. Hoje em dia não, hoje você tem uma gama que na realidade o que é para tirar o amarelado é o mesmo que ajuda a cuidar do cabelo loiro, É. é o mesmo tipo de produto. Mas enfim, aí qual é o maior cuidado que você tem quando você gosta de usar cabelo branco? Você tem que manter um corte legal. Cabelo branco, Cuidado, tem que ser cuidado, cuidado. cabelo branco fora do corte, Não vai. ou sem corte, aí sim, aí é uma tragédia. Aí fica largado. Fica largado, não, não fica bem. Sim. Então, uma coisa que eu sempre me preocupei é ter um corte legal.
E aí eu estava querendo mudar o meu corte e eu digo: "Ah, onde que eu vou, meu Deus?". Aí eu tinha visto umas transformações do Celso Camura. Ah, amo de Aí paixão. eu digo: "Olha, esse cara transformou essa Ele é. mulher disso para isso, aí eu vou lá, porque eu tô querendo mudar, tô querendo". A E japa é cabelo danada. na japa é danada, e eu digo: "Eu tô com cabelo", e mudar uma pessoa com cabelo branco é mais difícil, porque você vai lá, corta, muda a cor do cabelo, já Sim. virou outra pessoa. Agora se você vai ficar com branco, você só quer cortar, então eu digo: "Vamos tentar Camura para mudar alguma coisa". Fui lá, cortei e realmente mudou, fez um corte fantástico. E aí passou um tempo, ele me chama para ele tem aquela Conexão Camura, aquela Sim. revista que ele publica. E ele queria fazer, isso há 10 anos atrás, uma matéria sobre maquiagem para mulheres maduras. E ele disse: "Ah, vem vai fazer, eu quero que seja você, tê-tê-tê". E aí é uma outra coisa que eu acho que é importante as pessoas prestarem atenção. Então a Juliana Vieira, que é a marketing do Celso, me liga me propondo isso. Gente, vou fazer uma maquiagem com o Celso Camura, fazer uma foto com o Celso Camura. Que eu tinha para pensar? Eu disse para a Juliana: "Ah, claro, tô". "Juliana, deixa eu ver, eu vou pensar". Aí eu aí eu digo: "Não, mas eu não fa não". Aí eu me lembrei até que tinha uma época que eu fa que eu Que fazia a era. foto. Eu digo: "Eu não faço mais isso, eu estou me dedicando a outra coisa, para quê?". E aí eu penso: "Não, também é uma tarde, é aquele antes e depois, Sim. não é, né". E eu adoro o Celso. Aí Amo, ligo amo. para a Juliana: "Tá, Juliana, vou". Agora, gente, imagina se eu tivesse dito: "Não, Juliana, não estou a fim de fazer". Tá vendo? Nós não estaríamos tendo essa conversa. Você estaria em Então, outro lugar, vai o saber em va ou qual. em qual, A mas, vida é feita de escolhas. aliás, exato. Então, o que eu acho muito importante, ah, que quando você é mais velho, às vezes você diz assim: "Ah, não vou fazer isso". Fica com Isso, vergonha também, às às vezes. vezes fica com vergonha, às vezes diz assim: "Ah, para quê? Eu não tenho interesse ni". Pense 2 vezes no que antes de dizer não, porque você pode estar fechando a porta para uma oportunidade na sua vida de fazer uma coisa que, literalmente, você não pensou em fazer, você não tinha interesse em fazer, você já tinha esquecido. E aí veio a segunda Que vai descoberta transformar a tua vida. que pode transformar a tua vida e pode te tirar dessa caixinha. E aí veio a segunda experiência nesse momento, que aí eu fui fazer a foto e era com o Christian Parente, o fotógrafo. Amo. E aí quando eu estou lá fazendo a foto com ele, lá pelas tantas ele diz assim: "Você já foi modelo?". Eu disse: "Já, em outra vida". E nessa hora que ele perguntou isso, eu me dei conta que eu estava gostando muito de fazer aquela foto. Imagino. Eu sabe Estava aquilo que linda. não, e eu estava gostando de fazer aquilo. Eu estava Se foi uma me divertindo. divertindo então eu tinha esquecido que na época que eu era modelo, eu gostava de ser modelo, eu gostava de fazer aquilo. Mas você E tinha uma outro leque para correr atrás. mas eu esqueci. E de repente, quando eu estava falando com ele, eu digo: "Gente, mas eu gosto de fazer isso me dá prazer", isso e eu ainda estava pensando: "Faço ou não faço?". Então, eu acho que tem coisas na vida que a gente faz, que a gente deixa de fazer, seja pelas mais variadas razões, seja porque carreira, filho, várias coisas, que você tinha prazer em fazer e que você esqueceu. Agora você falou, porque assim, você tem filhas, Não, não filhos? tem, Não, não não tem tem nada. Tem nada. família, irmão, alguém que julga alguma coisa? Porque às Não, vezes tem não. gente que tem pessoas que te julgam. Não, eu tenho um marido, mas que não me julga, Porque você nunca vai ser, você vai fazer isso? Porque tem. isso é uma coisa que mexe muito com a mulher ou com o homem, a pessoa ficar, pô, você com esse corpo, pelo amor de Deus, tem vergonha na cara. Super normal que você escuta. É difícil a pessoa também ter essa coragem quando tem uma crítica com ela. Terapia de apoio. Terapia de É apoio isso que vai é resolver a uma nossa vida. gente, tentem, porque é uma das coisas que ele começa a chamar a atenção. Aquela amiga: "Você está linda, mas esse tom do teu cabelo eu acho que não ficou muito bem. Ah, essa tua roupa é maravilhosa, mas não sei, você está meio magra". Ai, gente, não Sabe, tem coisa pra falar, não fala. sabe a amiga: "Você está linda a mais"? A tia chata. Ah, ah,
você precisa realmente conviver com essa pessoa? Você tem Exatamente. necessidade de conviver com essa pessoa? Talvez você tenha, seja a tia chata. Mas aí você já sabe que é a tia chata e não deixa essa tia chata te derrubar. Sim. Ah, lá vem a tia chata, então você já sabe. Ah, o mas, você tá linda hoje, mas essa calça acho que não caiu bem em É, também acho que você. não, você podia me dar uma. É, exatamente. Então você tem que uma coisa que ajuda muito, especialmente quando você fica mais velha, pela experiência, é você começar a identificar quem são as pessoas tóxicas na tua vida. E você não precisa brigar com elas, Óbvio que você não. não precisa arrumar barraco, mas a ter se puder se distanciar, melhor. Se não puder, saber lidar com elas. E não deixar que elas te coloquem para baixo. Toda pessoa gosta de se sentir bonita, ter a autoestima lá em cima. Você é a favor de que e acha que a moda pode ser usada ao nosso favor para levantar essa autoestima e para se sentir bonita? Hoje em dia a gente tem um mercado muito grande, antigamente a gente não tinha. Você falou de shampoo, maquiagem. Eu lembro que a minha mãe, ela ia fazer uma maquiagem para ir ao casamento, ela sofria, porque aí a ruga, como que faz é completamente diferente você fazer uma maquiagem para uma menina de 20 anos, ou ela se maquiar, e maquiar uma mulher que tem ruga na boca, expressão, arca de expressão, a pele já não adere tanto, você bota um pó, fica tudo craquelado, fica horroroso, o tom da bom, enfim. Gama de problemas. Não tinha produto, não tinha produto. Hoje em dia tem. Hoje em dia a pessoa tem opções de roupas. Antigamente não tinha lojas que meu irmão, ele é uma pessoa gorda e ele tinha dificuldade de encontrar um jeans. Meu irmão Uhum, não encontrava um jeans com 15 anos de idade. A primeira vez que ele achou um jeans que servia, ele ficou o jeans era uma coisa era uhum, só roupa largada que ele tinha. Hoje uhum. já tem. Mais fácil em departamentos, ainda é um pouco difícil, mas Claro. tem. Uhum. Você é a favor da pessoa usar essa ferramenta, esse mercado para se auto achar bonita, se auto elevar a autoestima? Claro, e eu acho que é justamente isso. Por exemplo, há 10 anos atrás, aonde eu acho que o Camura foi visionário. Há 10 anos atrás, ele me chama para fazer uma matéria sobre maquiagem para mulher madura. Há 10 anos atrás, ninguém falava nisso. E aí Como se a mulher não saísse madura, né. e que realmente existem produtos que vão te envelhecer, que é justamente isso, vão marcar mais as suas rugas, o lábio vai ficar pior do que já estava, você vai ficar com uma pele pesada, você não vai ficar bem. E o pó é uma coisa que você pode esquecer depois de certa idade. Então existem vários truques de maquiagem e agora tem todos esses produtos que são para nós, para mulheres que estão com outro tipo de pele. Eu acho que a moda ainda não conseguiu fazer uma moda para a mulher madura. Eu ainda acho que a gente fica meio aqui, meio acolá, mas assim, ainda é difícil definir o que essa mulher madura quer usar. Então, fica difícil, de repente, você não quer ser a sua filha, Sim. você não quer se vestir igual a sua filha, mas às vezes você não tem opção, gente, não tem outra roupa. Ah, não tem ou uma roupa para senhoras, É, que aí também você pra não de vovó. de vovó da dona Benta, É, porque vovó exatamente. eu sou, as minhas amigas são avós, mas mas é uma roupa muito tradicional, muito conservadora, e você não está nem lá nem cá. Eu acho que a moda ainda não focou bem ainda nessa mulher madura. O que que você acha que falta para ela melhorar? Para entender que, por exemplo, o que que é uma moda jovem? É mais sensual. É uma moda Ah, que tá os hormônios, tem o um fogo ali, né, o amor? hormônio Quer paquerar, que quer é beijar na pra boca. então toda moda é a moda jovem, a moda para a mulher jovem é uma coisa muito que tem esse lado muito da sensualidade. Mulher madura não é sensual? Claro que é, mas é um outro Tipo, tipo de sensualidade. Você não precisa botar mini saia aqui, porque, número um, a perna, gente, já é um problema. Então você não precisa mostrar o que não.
tá super legal, mas você pode mostrar de outras formas, você Sim. pode ter uma fenda, você pode tem várias maneiras de usar isso. Mas para uma mulher de 50, 60, 70 anos, é mais difícil achar essa roupa que ela fique sensual Sim. para aquela idade. A sensuali Elegante. a elegante, mas que passa pela Sim. sensualidade, porque ainda tem isso, sensualidade só vai até os 50, depois dos 50, puf, acabou. Não, não acabou, continua, continua igual, igual não, é diferente, Sim. mas não acabou. Sim. E eu acho que é isso que ainda não conseguiram equilibrar. Acho que ainda vamos chegar Encaixar lá. ali. É, acho que ainda vamos chegar lá. Você é a favor de procedimentos estéticos? Eu sou alérgica à anestesia. Eu sou risco para choque anafilático. Então, a última coisa que eu tenho muito medo de Mas você acha cirurgias. bonito? Você acha que as pessoas devem A fazer se tem alguma coisa incomodando? Hoje em acho dia tem aquela harmonização facial que todo mundo fica igual. perigosíssima. Eu acho o seguinte, em primeiro lugar, foque em ficar saudável. E Sim, ficar sau eu sou a louca do exercício. Eu acho que se você fazer exercício, você tem muito mais chance de ter uma pele mais legal, você vai ter ruga, mas não vão ser uma tragédia do tamanho do mundo, você vai ter um corpo melhor, você vai ter uma consciência corporal muito melhor, e você vai, controlar seu coração, a diabetes, o colesterol, você vai cole exercício te ajuda num monte de sim. coisa. Você fica mais saudável, automaticamente, o que você precisar fazer para ficar mais bonita, se aquilo te incomoda, Faça. faça. Agora, faça com um médico, faça se vai fazer com esteticista, consulte o seu dermato primeiro, para ver se aquilo Para não se arrepender. para não se arrepender, para você não acabar com um problema que você não tinha antes. Sim, Que aí, de repente, a ruga já já não é mais o problema, agora você está com defeito, que sim. você não tinha. Agora, mudando de eu vou viajando, né, você vai Não, falando, eu vou sem lembrando um monte de problema. coisa. Desculpa, eu sou assim. No mercado de moda, ele é muito competitivo. É um mercado ainda pequeno, Uhum. cresceu muito, mas ainda é um mercado muito fechado. Para mulheres mais maduras, é a mesma coisa? É competitivo? Tem muita rivalidade? Não exatamente, porque nós somos ainda poucas. Então, você me contou que você estava fotografando e você não terminou, que a gente mudou de assunto. Como você entrou para agência? Bom, então, Só aí para começar. voltamos pra foto com Camura, que eu descubro que eu amo fazer aquilo. Aí, e o Camura e a Juliana viraram meus bookers, que começaram: "Olha, tem uma cinquentona fantástica, maravilhosa, falando para todo mundo de casting". Então, algumas pessoas começaram a me procurar, em função do cabelo branco, em função assim, uma coisa mais específica. E aí eu comecei, eu digo: "Bom, de repente, eu acho que tem um nicho, tem um interesse, já que as pessoas estão me chamando, tem um interesse. Melhor ir para uma agência". Liguei para todas as agências. Nenhuma trabalhava com uma mulher acima dos 60 anos, isso há 4 anos O atrás. que eles falavam? Desculpa. Nós não trabalhamos com modelos acima de 50 anos. Entendi. Aí um dia eu ligo para há 3 anos atrás eu ligo para na minha ronda Sim. ligo para a Ford e pergunto: "Vocês trabalham com modelos de 60 anos? Um momento, por favor". Eu digo: "Um momento, por favor", é novidade. Aí, eis que eles estavam abrindo o Casting Trends. E, aí a Patrícia Gabriel me chamou para fazer a entrevista, eu fui lá e me aceitaram. E eu fiquei Maravilhoso. só que eu estava esperando que ia ser como era quando eu estava fora da agência, ou seja, me chamam uma vez, 2 vezes por ano. Eu achava que era Um isso. bico. É, de vez em quando vão me chamar. E aí, de repente, eu estou em vai para casting, Como que foi então? Como que era? Como é agora? agora, olha, eu acho assim, eu já tinha experiência, então mas você tem que lembrar que na década de 70, 80 não existia agência de modelo, E não era um mercado grande. você trabalhava diretamente ou com a agência de publicidade ou com se era desfile, com as produtoras de desfile. Então, trabalhar com uma agência foi uma novidade para mim, total. E eu sou muito grata à Cláudia Nasi e à Patrícia Gabriel, que
me trocaram as 4 rodas comigo em movimento, porque você tem que aprender Novamente, nova muitas profissão. coisas, muitas coisas. Então, muitas vezes me perguntam: "Ah, escuta, vale a pena fazer um curso? Vale a pena?" Se você nunca trabalhou nesse meio, eu acho que vale, porque, são uma série de coisas. Todo mundo: "Ah, modelo é ir lá fazer a foto". Mais ou menos, né, você primeiro para você conseguir chegar lá e fazer a foto, você vai fazer casting. O que que é casting? Você vai fazer um teste de vídeo ou de foto antes da pandemia. Você ia a uma produtora, agora você faz em casa. E você tem que ir bem nesse casting, senão você nunca vai conseguir pegar um Sim. trabalho. Se você fizer um curso, eles vão te ensinar o que que é esperado de uma modelo num casting, como é que você vai vestida, como é que você vai maquiada, o que que você vai vão te treinar em algumas poses. Eu acho que você não pode ser muito técnica, que você está que aí fica uma coisa muito mecânica. Tem aquela coisa que é aquele momento da foto, que é o que eu curto, aquele momento que é o momento que acontece ali, naquele momento. Mas é bom você ter repertório. Sim. Se você nunca trabalhou com isso, você vai sofrer. E treine, eu acho. É, Tem que treinar para ver o tem que que fica treinar. melhor com você. Não adianta ficar Exata fazendo essas é, poses é assim. assim que não tem Você nada a olha ver no com você. espelho, veja. Não, você tem um Tem celularzinho lá. telefone, hoje em dia a gente não tinha Você na minha tem época. celular, meu caro. Bota o celular, filme, examina. Mas, enfim, eu acho que vale a pena. Se você nunca mesmo para mim, eu acho que hoje, repensando, eu acho que se eu tivesse feito um curso ali naquele momento, eu teria aproveitado ainda mais as oportunidades que apareceram. Mas agora então você não para, é isso? Hoje isso faz você trabalhar sempre, vai em cast, Não, vai em tudo? agora a minha aula de inglês é que está A minha aula de inglês é que tá por exemplo, esse ano eu não consegui abrir para novos alunos, porque Olha que novos bom. alunos é muito chato você dizer Não você dá para "Ah, dar aula. hoje eu não posso dar aula, na outra semana eu não posso dar". Os alunos que eu já tenho, eles já estão super acostumados e também são profissionais e eles também acontece isso com eles. "Ah, eu vou ter que cancelar a aula agora, porque eu entrei numa reunião", né. Sim. Então a gente tem um certo jogo de cintura. Mas, tá ficando difícil, dar aula de inglês no momento, mas é super bom, Você vai conseguir encaixar, você vai ver. aos poucos. A nossa população mais madura aqui no Brasil, ela sofre um pouco em todas as situações, ou sociais ou econômicas aqui. O que que você acha que podia melhorar? Ah, o que bom, a gente está no meio de uma crise, Sim. então está todo mundo sofrendo muito, né. O que poderia melhorar eu acho que essa coisa do etarismo, que eu já sofri há 16 anos atrás, que eu acho que já melhorou. Eu acho que agora, quando as pessoas que estão no mercado estão chegando ou vão, procurar um emprego aos 50 anos, já não sofrem tanto, Uhum. mas ainda tem um preconceito enorme, Grande. enorme de contratar uma pessoa de 50 anos. E que eu acho que é uma bobagem, porque eu acho que, na realidade, à medida que, as pessoas estão vivendo mais, justamente por Sim. causa da medicina, de toda a tecnologia, as pessoas estão vivendo mais. Você tem que pensar o seguinte: na década de 70, a idade média das pessoas era 60 anos. Uhum. Então, isso é uma coisa. Então, aos 50 anos, você já está, né. Hoje, a idade média no Brasil está em torno de 76. Então, aos 50 anos, hello, É metade. você tem vinte e É. seis anos ainda pela frente, que você pode fazer e eu estou falando em média, não tô Sim. então eu acho que mas é esse momento em que, ah, tem 2 pontos que está difícil da cultura, das empresas se organizarem. É o lado de contratar o jovem, de treinar esse jovem para começar a trabalhar, e de não desprezar a experiência da pessoa que já trabalhou todos esses anos. Então eu acho que isso está mudando na medida em que há 16 anos ninguém falava em etarismo. Zero. Hoje se fala, então isso está começando a ser discutido, as empresas estão mudando as atitudes, e eu acho que quanto mais a população envelhece, menos faz sentido
ah, você não contratar uma pessoa de 50, 60 anos. Nessa mudança, em toda essa etarismo que a gente sofre, como é para você ser inspiração para muitas pessoas, muitas mulheres maduras e homens também, que tá Olha, aí? para mim foi uma surpresa, uma coisa que ali quando eu decidi: "Ah, que bom, eu gosto de fazer foto, ah, que bom que", e comecei eu estava pensando muito nisso, né, na minha experiência, que bom que eu tive essa oportunidade, que sorte de conhecer essas pessoas, que bom ter pessoas que me abrem as portas, que ótimo. À medida que isso foi acontecendo, eu comecei a me dar conta que outras pessoas se animavam a botar a cara para bater também. Porque estavam vendo eu recebo um monte de mensagens no direct: "Como é que eu faço? Como é que eu faço para ser modelo? Como é que eu faço para mudar?" Então isso é muito legal. Isso é muito legal, porque o que eu acho é isso, esse movimento que eu já tinha detectado na sociedade, que, na publicidade principalmente, que há um novo olhar para a mulher madura, de colocar essa mulher no comercial, na página da revista, na moda, no desfile, Sim, está representando realmente uma grande parte da sociedade que estava estava sendo esquecido. ignorada. É, E que as mulheres hoje, da minha idade, elas têm um poder aquisitivo muito maior do que há 40 anos atrás, elas são muito mais independentes. sim. Então, você está ignorando, na realidade, um mercado Grande. grande. E eu acho que as mulheres, ao me verem numa revista fazendo o que for, ah, elas se veem e percebem que Também podem. elas podem e elas estão ali. Porque é muito diferente você estar folheando um negócio, não, tem menina de 30, de 40, já é um Sim. mas você não existe no comercial. Se você está no comercial, é pra fazer um comercial de algo relacionado com a idade. Mas, de repente, você vê essa mulher fazendo um comercial Sim, que não tem nada a ver total. com isso. Então as pessoas como bom, se ela pode, eu posso também, por que que não? Ficam mais confiantes Ficam também, né. mais confiantes. Isso de passar essa confiança para as pessoas é um plus que eu não tinha pensado quando eu comecei essa história de ser modelo, mas que me é extremamente gratificante. Imagino. Qual que é a importância de um mundo com espaço para vozes mais diversas e Fundamental, plurais para você? fundamental, eu acho que é fundamental. Acho que finalmente a gente está abrindo. Acho que a gente está num momento meio estranho. Por um lado, existe uma onda conservadora, e por outro lado, existe isso de tentar abrir para Uhum. mais pessoas participarem, mais pessoas participarem da moda. A moda, como você disse, não tem mais um corpo, são Graças. vários É. corpos. E eu acho, eu tenho a teoria que isso foi um equívoco, porque se você olhar os modelos da década de 50, início da década de 60, elas não eram palito. Porque, Nada. se você pensar nas estrelas de cinema, Marilyn Monroe, ninguém era palito. Isso aconteceu, Pin-ups que tinham. ninguém era palito. Então, eu acho que isso aconteceu no momento, por causa do Pierre Cardin, que é quem inventou o prêt-à-porter, a moda em massa, que Sim. você vai usar, que não é mais a alta costura, todo mundo pode usar. Quando ele inventou isso, claro que é mais fácil, numa linha industrial, você montar a primeira coleção num tamanho só. E o tamanho 36 é ótimo, Tem que porque você tem que caber na roupa, não a roupa em você. por uma necessidade da indústria, por uma necessidade de mostrar a coleção. E ali eu acho que houve um equívoco, que porque as modelos aí começaram a ser magras, porque as roupas tinham que ficavam bem, Sim. E a que mesma roupa que cabe em mim, tem que caber em você. Então você tem que entrar exatamente. no mesmo a gente tem que ter o mesmo corpo Hã, para que é aquela é roupa, aquela roupa, só te senão você não trabalha a coleção vai ser toda a coleção vai ser no mesmo no tamanho. tamanho 36. E é muito mais fácil você apertar a roupa, tirar a roupa, do que você ter que botar pano na roupa. Exatamente. Então depois, quando você vai lançar a coleção no mercado, aí você faz 38, 40, 42, 42,
porque os 44 em diante, agora que também estão é aquilo que você falou do seu irmão, porque Exatamente. era do 36 ao 42, acabou. Se você não estava aí, você estava em maus lençóis. Mas eu acho que foi esse equívoco, uma necessidade da indústria virou um padrão de beleza, que Uhum. não tinha necessidade. É só uma necessidade para quem vai lançar a coleção, não quer dizer que Sim. a modelo magra é um modelo para a sociedade inteira. E eu acho que finalmente, que agora tem tamanho 44, 46, 48, Plus tem size. plus size, tem modelos plus Sim, size. Você pode ver exatamente. como é que você fica com aquela roupa no seu corpo. Então eu acho que e na realidade a sociedade sempre foi múltipla e diversa. Sim. Então eu acho que não só isso da mulher mais velha se vê na revista, mas como várias pessoas se verem, né, a sociedade se vê refletida no comercial, na novela, no filme, eu acho que isso é fundamental. A gente está quase encerrando, mas a gente está numa geração internet. Ah, sem Sou dúvida. de uma época que não tinha nem telefone, peguei bip, peguei tudo, todas Pager. o pager, que você tinha que ligar do orelhão, aí depois veio com uns que vinha a mensagem, eu vi toda essa evolução também. Hoje em dia, a rede social é um fenômeno, eu acho difícil, minhas letras, se você olhar meu celular, a letra é gigante, eu não enxergo direito, eu não boto a letrinha, desculpa, eu coloco a letra, pra que sofrer? Eu. E aprender a usar o Instagram, a maneira de linguagem, de falar, foi difícil pra você ou não? Ah, eu ainda estou me adaptando. Teve Isso, uma cobrança pelo teu trabalho agora? assim, até eu entrar numa agência não tinha Instagram. Facebook, essas Facebook eu não coisas? tenho até hoje. Mentira! Eu só tenho o Instagram, TikTok? também Ah, não. Mas tem alguém que eu conheço que já disse: "Vamos começar um TikTok". maravilhosa! Ah, então isso é o que eu estou aprendendo agora. Essa é a minha nova entender como é que funciona, o que que é bom, o que que é bom de você postar, o que que não é bom, criar conteúdos interessantes para isso. Como que você está fazendo isso? Uma pessoa que quer começar a ser influencer mais madura. Como que ela o que que ela busca? Onde ela sabe o que ela tem que fazer de conteúdo e tal? Eu acho que ela tem que procurar qual é a contribuição dela. Hum, Ah, no meu caso, eu acho que é muito essa minha experiência, muito em cima dessa minha experiência que eu posso ajudar outras pessoas. De repente, você tem uma visão, de moda para mulher madura. Então, você vai ser uma influencer. Aquilo que eu te disse, como você vai na loja e acha uma roupa que vai ficar legal em você? entendi. Isso é uma outra ou se você vai, tratar de produtos de maquiagem para a mulher madura. Falar com a amiga, então, sobre as coisas que ela vive. Exatamente. O que aí também oportunidades de trabalho, o que que você pode fazer, ou outras coisas que não envolvam trabalho, mas o que que você gosta de fazer. Se descobrir porque eu acho que uma coisa que a gente vai esquecendo ao longo da vida é o que que a gente realmente ama fazer. Às vezes a gente esquece. Sim, E de repente, aos 50, aos 60, você tem o tempo necessário para se redescobrir. Não é que você gosta porque o seu filho gosta, seu marido gosta, porque não sei, porque você gosta. Do que você realmente gosta. maravilhoso. Agora você está na rede, tem pessoas maldosas, tem fake news, tem haters, aquelas pessoas que entram às vezes só para te xingar, falar: "Ai, que ridículo", normalíssimo que tem na internet. Você recebe muita crítica? Como você lida com elas? Graças a Deus, até hoje, Nunca ninguém foi lá xingar e não, nada. até hoje não. Mas eu acho que, como você disse, se você vai colocar o seu rosto na mídia. E eu acho que hoje é claro que é muito mais intenso, mas qualquer pessoa você, nesses anos todos, com o rosto na mídia, Sim, isso sempre foi, se sempre existiu. "Ah, você não é tão bonita, você não sei o quê, você é isso, você é chata, você é metida, você não sei o quê". O que é mais intenso é a repercussão dessas sim. Ela coisas, pode que é o Instagram, é o WhatsApp, isso é que é diferente. Mas eu acho que você tem que entender que é um preço que você paga por estar na mídia.
Sim. E ninguém agrada a todo mundo, E né, ninguém amor? agrada a todo mundo. E se tem pessoa acho que tem pessoas que têm essa necessidade os amigos tóxicos. Sim, Aí você tem anônimos tóxicos. E o que que você vai fazer? Você simplesmente vai entender que é assim. sim. E é um preço que você paga por estar na mídia. Mas você não vai levar isso para você. Ah, eu amei nossa conversa, eu te amei. Também, querida. Você sabe quando eu vi o teu Instagram, eu falei: "Gente, olha o brilho no olhar dessa mulher falando, olha quanta vida, olha quanta felicidade". Você traz uma vontade de fazer e de viver que realmente é uma referência. Obrigada e passa o Insta para as pessoas. Eu amei nossa conversa hoje. Obrigada. Claro, é Ana de Grey. Você Ah, conversa com as pessoas lá também? Se elas têm dúvidas, querem sim, conselho, sim. conversa. Pronta, tá lá. Tá, vai lá que eu agora eu vou começar a fazer uns posts mais gerais, explicando respondendo essas perguntas que eu recebo no direct. Arrasou, Porque aí eu acho que também ajuda um monte de gente que está com as mesmas dúvidas. arrasou. Amei. Ó, segue Amei a nossa gente conversa. também. Obrigada, amor. Arrasamos, a gente tem que trabalhar juntas, eu Ah, acho. vamos, eu também Vou acho. falar pra fora. Ah, Ó, segue a gente no Instagram, Close Certo Underline Podcast. Aqui no YouTube você tem que ativar o sininho pra gente ver sempre os vídeos. E no Spotify é Close Certo com Giane. Amei, amei amei mesmo. também.